Alô você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Aqui professor Gerson falando do Clube Xadrez Online. Vamos agora para o interior de São Paulo, também falando aí com outro professor. Bruno Godinho, tudo bem? Tudo bem, Gerson? Como vai? Certo. Legal demais, que bom que você está aqui com a gente. O Bruno vai contar a carreira dele aí, né, como jogador. Já vi ele muitas vezes no torneio, especialmente como professor. Então, o Bruno gosta de xadrez, ele entende de xadrez tecnicamente, mas a especialidade dele é aula, é o cara da didática. Bruno, conta aí pra gente como é que você começou no xadrez, como é que despertou o seu interesse pelas 64 casas. Então, boa tarde, Gerson. Boa tarde a todos do Clube Xadrez Online. No meu caso, eu aprendi o jogo de xadrez com 7 anos. Meu pai, como muitos acontece, me deu um tabuleiro e um jogo de peças de xadrez e me ensinou as regras com 7 anos. E desde então, eu comecei a tomar o gosto do jogo. Não estudava tanto porque não tinha muito conteúdo, mas em São Manuel tinha um clube de xadrez. E na época muitas pessoas me ajudaram aí no desenvolvimento, aberturas, enfim. E fui jogando competições, torneios em São Manuel, na região, com a equipe de São Manuel, até que, dos meus 17 anos, eu fui para a faculdade de Educação Física, porque paralelo ao xadrez, eu era jogador de tênis de campo, né? Então eu jogava Campeonato Paulista, Brasileiro, estava figurando entre os bons jogadores na época, então eu deixei por um período o xadrez de lado para me dedicar ao tênis de campo e fiz educação física direcionada a querer seguir no tênis de campo. Porém, em 2004, quando eu me formei, as oportunidades do tênis de campo estavam mais fechadas, já tinham professores, e eu recebi convite de algumas escolas que precisavam, e o xadrez estava aparecendo como possibilidade de dar aula em grade. Então eu peguei 3 escolas para dar aula e aprendi muito, né, com esse processo, porque você trabalhar passar o seu conhecimento que você tem do jogo e você também tem que estudar para você estar evoluindo e melhorando com as crianças, é um processo de evolução dia a dia. E a partir disso foi um desafio, a gente foi vencendo esses desafios, eu comecei a formar crianças com interesse competitivo também. Não era a minha finalidade era mais didática, ensinar o movimento das peças, a parte estratégica, mas, querendo ou não, algumas crianças tomaram gosto e gostariam de campeonatos, comecei a desenvolver alguns campeonatos internos, e alguns alunos queriam mais, queriam saber das competições fora, e a partir desse processo, já estou aí há 15 anos acompanhando crianças, dando aula, indo para as competições, FENAC, desde a época que o FENAC era em Catanduva, há muito tempo atrás, e que é o brasileiro, né, geral. E estou aí nesse processo de aulas. Também sou professor da medicina de Botucatu, que eles participam das competições entre medicinas. E cada dia mais a gente tem aí estudado e conhecendo mais o jogo, tanto para o conhecimento dos nossos alunos, como até mesmo para o nosso conhecimento, né, para a gente poder enriquecer. Acho que mais ou menos seria. Legal. O Bruno, eu já tive aí na sua cidade, eu não joguei na sua cidade, eu fiquei alojado aí quando eu representava Paulínia, jogamos em 2005 os Jogos Abertos aí em Botucatu e o alojamento de Paulínia foi aí. Fala um pouco da sua cidade, onde é que tem, quais as escolas hoje que você vai, número de alunos, como que é o perfil da sua cidade hoje, qual a representatividade dela no cenário, até nacional, internacional, que eu soube que você tem bons representantes, mas eu não sei se são daí ou se são alunos seus de outra cidade, porque hoje você já é um professor conhecido, né? Então, Gerson, com esse desenvolvimento aqui do xadrez de São Manuel, eu comecei dando aula no Colégio Anglo, que hoje um companheiro de equipe que é responsável pelo xadrez da cidade, o Guilherme, ele é o professor de lá. E depois que eu saí do Anglo, eu fiz um trabalho que eu estou até hoje, já fazem 8 anos, no Colégio Liceu Arcanjos, que seria uma concorrência do Anglo. E eu fiz um trabalho com as crianças e o trabalho, diferente do ângulo que é curricular, lá é extracurricular. Então, a gente pode utilizar a nossa didática ao invés de seguir apostilas, né? E aí eu comecei a ter um grupo de pessoas interessadas que começaram a estudar mais, se dedicar. Tínhamos, na época, um circuito em Bauru, né, que é o circuito do presidente da Federação Paulista, do Christian,
e da Patrícia Pereira, eu comecei a levar meus alunos, e a partir disso eu comecei a criar um vínculo, e cada vez mais foram meus alunos que eram formados no primeiro ano, tinham interesse, a gente colocava no circuito, no processo, e através disso a gente tem os jogadores que jogam pela cidade, e tem também os alunos que o professor Guilherme forma, e nisso o xadrez começou a se formar, se desenvolver uma referência forte no estado de São Paulo, baseado principalmente a esses jogadores. E na nossa época também temos aí também que é professor no Albert Seib, o Paulo Licolini, que é professor de xadrez, tem um matemático, Fábio, tem todo um pessoal que joga, e também temos outros jogadores que são de São Manuel, que ajudaram muito no processo, hoje representam outras cidades, o caso do Ângelo, o Ângelo é de São Manuel e também tem uma representatividade grande aqui em São Manuel, mas agora ele tá fazendo parte do processo de Bauru e sendo instrutor lá também. Então, o xadrez São Manuel sempre foi forte nesse sentido. Mas, a partir desse processo que de 2010, 2011, a gente começou a criar uma base forte de crianças. Então, a gente pega, por exemplo, esse impulso que o xadrez deu, escolar, tanto dos meus alunos, alguns alunos do Guilherme, eu vou falar um pouco mais dos meus alunos em específico. Eles começaram a criar gosto, estudar, fazer aulas particulares, né? Eu tenho vários alunos particulares que começaram desse processo da escola e migraram para a parte competitiva. Então, eu tenho, por exemplo, o caso da Lívia Correia. A Lívia Correia, ela é campeã paulista, campeã brasileira, ganhou o pré-mundial, que era uma seletiva que teve quando o mundial foi no Brasil, em Poços de Caldas, 2016 ou 2017, se eu não me engano. Ela jogou o campeonato mundial. Ela foi uma aluna que começou comigo desde o primeiro ano, né? Tem a Laís também, que foi minha aluna, começou desde o primeiro ano comigo, também no mesmo colégio, Liceu Arcanjos. Ela também jogou o campeonato mundial. Temos o Bruno Correia, irmão da Lívia, também ficou top 5 paulista, top 5 Brasil em competições. Eu tenho um aluno que eu tenho até hoje, aluno particular, João Pedro Davanço. O Davanço também começou desde o primeiro ano, era da sala do Bruno, hoje ele estuda no Colégio Anglo, mas o Davanço, ele é bicampeão brasileiro, ele ficou entre os 10 melhores no Brasileiro Amador, jogou o Campeonato Sul-Americano, é campeão paulista escolar. E aí o pessoal, então, assim, a gente teve essas experiências de alunos participando do Sul-Americano no Peru, do Campeonato Mundial. Eu tive, assim, a honra que talvez... isso faz parte do processo, mas é interessante, por exemplo, eu tive 2 alunos campeões brasileiros escolares, né? O Davanço é bicampeão, né? Ganhou 2019, 2018. A Lívia ganhou em 2018. Para mim, assim, como professor, assim, sem dúvida nenhuma, uma honra muito grande você ver uma criança, por exemplo, que perguntava os nomes das peças, hoje, por exemplo, dominando o Brasil nas competições, aonde o xadrez escolar, se você for analisar, tanto o pessoal aí de Minas, como Santa Catarina, o próprio pessoal de São Paulo, as competições são muito afuniladas, muito conhecimento, muitos professores e alunos capacitados com conhecimento e buscando cada vez mais conhecimento, saindo até do Brasil, né? A gente vê aí essa experiência do Álvaro Aranha com o Augusto Laranja, né? Todas as oportunidades, e sempre a gente tem que ir enfrentar, mesmo com, como que eu posso dizer, com menos investimento, mas com muita força de vontade, esses alunos. E às vezes a gente perde, às vezes nossos alunos conseguem vencer, mas é muito legal nessa experiência. E agora, só linkando, eu tenho feito um trabalho com alguns alunos, por exemplo, que justamente nessa questão competitiva tem tido algum bloqueio de resultados, seja, por exemplo, por timidez, ou seja, por falta de confiança para vencer. Então, eu tenho feito também esses trabalhos, por exemplo, o último trabalho que eu fiz assim foi com um aluno que não foi um aluno de formação meu, e sim do Ângelo, que é o mestre nacional Guilherme Gomes. O Guilherme Gomes, eu fiz um trabalho voltado à parte psicológica, de ele entender que o processo de ele acreditar no resultado é muito maior do que o processo mesmo de vencer uma partida. Se a gente for para um campeonato pensando que a gente obrigatoriamente tem que ir para vencer, vai fazer com que a maioria das vezes a gente perca. Então, tanto questão de rotina, como questão de treinamento, de alimentação, e principalmente a questão da cabeça, né? Ele acreditar que, por exemplo, se ele focar em realizar uma boa partida pelo conhecimento que ele tem adquirido, é muito mais importante do que ele vencer a partida. O processo para que ele consiga bons resultados é muito maior do que, consequentemente,
ele se importar em chegar lá, não, eu preciso vencer. Não existe o preciso vencer. Eu preciso fazer uma boa partida e se o meu conhecimento for maior do que o meu adversário, a chance de eu vencer é maior. Se o conhecimento dele for maior, a tendência é que eu perca e eu aprenda com isso para que eu possa me preparar melhor para ser mais competitivo da próxima vez, né? Então, esse processo eu acho que é um dos processos de a gente se reinventar como professor e é uma das possibilidades que eu tenho trabalhado aí nesses últimos tempos e que eu acho importante até, é algo que talvez não seja feito muito no Brasil, é fazer essas crianças, por exemplo, ao invés de acreditar que ela possa ser campeã brasileira, é ela pensar no passo a passo, né? Ela acreditar que ela precisa fazer uma boa partida dentro do conhecimento dela, se preparar, evidentemente, revisar, preparar contra os jogadores, e o acreditar, a parte mental, hoje em dia, principalmente para as competições escolares, é muito forte, muito mais importante no processo de vencer, entendeu? O Bruno, esse casamento aí técnico, né, com a parte psicológica, fundamental, né, esse viés aí que você está trabalhando, quais são as referências? Isso você foi vendo ali na prática, você foi observando um outro aluno, você foi estudando isso, vem de algo já da faculdade que você estudou, você é formado em educação física, tem matérias assim para lidar com treinamento. De onde é que você trouxe, viu a necessidade e como é que você foi se preparando para dar esse atendimento bacana hoje aí que você tem feito com seus alunos? Então, eu pego, por exemplo, como exemplo, um aluno meu, por exemplo, o João Pedro. O João Pedro é extremamente competitivo e extremamente movido a desafios. E eu percebia que muitas vezes, por exemplo, ele ia para competições e a gana dele de vencer e o nervosismo que talvez tomava ele fazia com que ele cometesse erros em posições, inclusive, que ele conhecesse e perdesse para adversários que ele tinha realmente o potencial de acreditar. Então, por exemplo, eu comecei com o tempo a fazer algumas pesquisas. Eu tive, por exemplo, a metodologia de ensino, treinamento desportivo na faculdade, mas eu comecei a estudar um pouco os grandes vencedores. Eu pego como referência o Bernardinho, né, no livro dele, Carta para Jovens, que ele explica justamente todos os processos de um jogador vitorioso dentro do seu livro, né? Então, o Bernardinho, bicampeão olímpico, ele já com certeza contrastou com pessoas, por exemplo, que jogavam muito bem, mas que sentiam a pressão de jogar uma Olimpíada, um campeonato mundial, um jogo importante, o peso daquele jogo, e como ele lidava com essas situações, e como ele buscava motivar os atletas para não pensar tanto no resultado e sim na sua performance. E eu pego essa situação, por exemplo, do João, eu tive um caso, por exemplo, do Bruno também, que ficava muito nervoso para participar dessas competições, o Bruno Corrêa, que era um aluno meu, e eu comecei a entender o processo que era muito importante, e eu tenho, por exemplo, os mirins meus, Giovanni, que também fez pódio em Paulista, o Vinícius Scudeletti, eu comecei a entender que era muito mais importante uma conversa tete a tete com eles, explicando, por exemplo, a eles que o resultado ele era segundo plano e que, por exemplo, eles tinham que acreditar um pouco mais neles como jogadores, sentar na partida e acreditar, olha, eu sei, eu estou aqui jogando, eu tenho a técnica, como o meu adversário, eu vou me preocupar no meu xadrez, nas possibilidades que eu tenho de vencer e acreditar que isso é possível. E se não for possível, eu vou reconhecer que o meu adversário teve os méritos dele e vou treinar mais para isso. E eu comecei a perceber que a partir desse treinamento intensivo, tanto da questão técnica, claro, né? Tem as diversidades da abertura, as preparações contra esses jogadores, mas a partir do momento que eu percebi que os alunos, por exemplo, precisavam muito mais dessa motivação psicológica, você é capaz, você chegou até aqui, e tem muitos alunos que queriam estar no seu lugar disputando um título, por exemplo, brasileiro. Eu vou dar um exemplo claro que aconteceu o ano passado. Eu pego o João Pedro, ele tem 5 em 5 no Brasileiro Escolar, e ele joga a última rodada por um empate, porém, se ele perde a última rodada do campeonato, ele ficava em quarto, por causa do critério de desempate. Então, você imagina a cabeça, por exemplo, de um atleta que vive, por exemplo, a possibilidade de ser campeão nacional um dia antes disso acontecer. Eu acho que para ele, por exemplo, muitas vezes o dormir é muito mais difícil, a ansiedade de você enfrentar. Eu acho que é muito mais fácil, talvez, para um jogador que está enfrentando esse jogador do que para o jogador que precisa do ponto. Então, por exemplo, assim, quais são os segredos um dos segredos que eu fiz?
Eu peguei, por exemplo, a gente estudou bastante essa partida para enfrentar e tive o suporte ali de um outro professor, o grande mestre Luiz Paulo Sup, que ajudou também na parte técnica e muito. Eu agradeço ele pelo suporte que ele dá também para os meus alunos. Mas, por exemplo, quando a gente acorda cedo e vai até o jogo com o João, um simples abraço, por exemplo, ao lado do jogo, por exemplo, acredita, eu já estou muito satisfeito com o que você fez até agora, você já tira todo o peso dele. Ou seja, a partir do momento que ele escuta do professor dele, que o professor já está orgulhoso dele por tudo que ele fez, independente do resultado que vai ser essa partida, ele fala, putz, meu professor já está orgulhoso, né? Mas deixa eu tentar fazer o meu melhor. Eu sei que isso daqui já é o suficiente, mas deixa eu melhorar isso. É muito melhor do que você virar, dar um abraço, boa sorte, cara, eu confio em você, e sair e mostrar nervosismo, mostrar para o seu aluno que você está muito mais ansioso do resultado do que, consequentemente, ele estaria, né? Por exemplo, eu não posso jamais passar para um aluno meu que como que eu posso dizer? Você precisa desse resultado, entendeu? Eu nunca posso passar essa pressão, eu sempre tenho que deixar meus alunos leves. Uma característica que meus alunos têm que eu acho muito importante, eles levantam da mesa, devido a esse vínculo que eles têm de amizade, eles levantam da mesa sempre antes da rodada e vão cumprimentar todos os amigos da rodada antes do jogo. Eu acho que isso também é uma estratégia para tirar o peso do nervosismo, entendeu? Então, claro, né, durante o jogo você vai levantar, você vai respirar, você vai ficar nervoso, isso faz parte do processo. Mas eu acho que essa questão psicológica de você passar tranquilidade e mostrar que o aluno está preparado tecnicamente é fundamental no processo. Então, eu acho que esse tipo de coisa seria um segredo que eu faço com os meus alunos. Eles sempre entram tranquilos para jogar. Não vou dizer que eles não tenham nervosismo pelo peso das partidas, isso estaria mentindo, mas eu acredito que eles entram pelo menos assim com a confiança que eles vão fazer o melhor deles. E que se eles não conseguirem, isso faz parte do processo e a gente vai voltar outro ano e tentar resultados melhores. Acho que é isso, já. Legal demais, puxa, trabalho fantástico aí. Ô Bruno, você tem noção assim de percentual daquele aluno que você trabalha ali no educacional que chega ao competitivo? Vou dar um exemplo disso aqui. No passado, quando eu coordenei o xadrez escolar aqui da minha cidade, era um processo assim, que os alunos faziam aula opcional. Então, uma parte ia para a educação física, lá na quadra, e outra parte ficava na sala de aula. A gente trabalhava mais ou menos com 3.000 alunos. Então, havia os campeonatos de sala. Então, a gente sabia que tinha 3.000 alunos, que tinha lá a lista de presença, tinha o ranking, era mais de 3.000. Então, você sabia que na sala de aula havia ali 3.000. Beleza. Quando a gente fazia campeonato fora do ambiente escolar, no clube que eu dei aula, Ouro Verde Tênis Clube, desses 3.000, já caía para 200. Quando ia só para o competitivo, fora lá daquele ambiente de zona de conforto, com os amigos ali, saía daquele ambiente para fora da escola, caía para uns 200. Quando a gente ia para torneio nas cidades da região, a gente ia micro-ônibus, maioria das vezes uma van. Então, vamos colocar aí entre 15 e 20 que estavam em nível legal competitivo e que traziam realmente resultados uma meia dúzia. Então, você pegou lá de início 3.000 no xadrez educacional para você ter um afunilamento de meia dúzia que realmente estavam no nível excepcional. Você tem visto mais ou menos essa relação aí? Como que essa transição sua aí? Do xadrez educacional para o xadrez competitivo. Você tem percentual? Você sente que é assim também? Um funil mesmo, você trabalha com uma grande quantidade, mas realmente competitivo e que traz resultado, que aquele aluno que está disposto a estudar, tem uma rotina de treinamento, é um número muito pequeno. Eu creio que, por exemplo, hoje ainda o percentual maior são alunos, por exemplo, que vêm com o sangue da família mesmo, um sangue maior competitivo, de buscar, por exemplo, competição. Uma coisa muito interessante do xadrez é que o xadrez ele é visto como um esporte, por exemplo, que os inteligentes praticam. O que eu, consequentemente, acho que seria uma besteira, porque eu creio que todo ser humano tem assim, a condição de aprender o xadrez. E, claro, a partir disso, ele vai avaliar se ele quer seguir ou não, se ele acha o esporte monótono, ou se ele acha
um esporte intelectual e bacana, se ele acha um esporte legal para seguir. Respondendo a sua pergunta, eu creio que hoje, por exemplo, 70% dos alunos que eu tenho, eles pegam, por exemplo, as referências dos alunos que eles já conhecem. Então, por exemplo, nossa, ele entra na escola, então o pai conhece o pai, por exemplo, da Lívia. Nossa, aqui da escola tem a Lívia, né? Que ela foi campeã brasileira de xadrez, né? Eu já sei disso, meu pai. Aí ele já chega esse aluno, meu pai já me ensinou, eu sei que o cavalo movimenta em L, eu sei que o peão. Então, esse aluno, por exemplo, na maioria das vezes, esse é um aluno que vai querer aprender mais rápido e, consequentemente, vai para a competição. Não é que esse aluno específico vai seguir, porque também tem o que você falou muito bem, a partir do momento que você leva para a competição e o aluno tem uma frustração, aí eu acho que tá o filtro, se ele vai seguir ou não. Se a partir dessa frustração, para ele ser uma motivação para jogar mais campeonatos para melhorar, aí significa que ele... E eu acho que isso é muito o papel do professor. Chegar antes do tempo de uma competição para as crianças, nós vamos jogar essa competição. Uma estratégia que eu faço nos torneios aqui da escola, que eu acho muito interessante, eu dou medalha para todos os jogadores. O aluno pode fazer um torneio de 6 rodadas, ele pode fazer 0 pontos, ele vai ter a medalha dele. E aí, por mais que, por exemplo, ele faça 0 pontos, ele ganhou a medalha dele, ele vai colocar na cabeça, eu ganhei essa medalha, por exemplo, eu fiz 0, agora eu quero ganhar uma medalha, mas eu quero melhorar isso. Então, eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, se você fizer um campeonato onde o aluno, por exemplo, faz 0 pontos e ele vai ver, por exemplo, as outras crianças ganhando sua medalha, o seu troféu, e ele não ganhou, eu acho que esse é um viés para você realmente perder o aluno. E a gente tem também muitas pessoas, por exemplo, que os pais buscam o xadrez para equilibrar a questão de hiperatividade, né? Então, por exemplo, às vezes o aluno descobre o xadrez por esse processo. A gente tem um grande exemplo do Luiz Paulo Supp, né? Que era um aluno extremamente hiperativo e que foi apresentado o xadrez para ele, e o xadrez, por exemplo, deu super certo para ele, né? Que ele gostou do xadrez e seguiu isso e virou grande mestre, e hoje é o número 2 do Brasil. Então, por exemplo, eu acho que tem esses processos, né? Quem tem o viés competitivo, quem, por exemplo, conhece o xadrez, e aquele que, por exemplo, a certo modo, vê o xadrez inicial como um jogo legal, mas depois não tem interesse. E que a gente tem que respeitar o processo do próprio aluno, né? Se ele realmente, se ele tiver o xadrez na grade e ele respeitar o xadrez, eu sempre digo que ele vai ter benefícios para a vida dele, né? Algum momento que ele tiver que tomar uma decisão, eu sempre falo, por exemplo, eu dou aula para o 3º colegial e um aluno me indagou e falando assim, olha, eu não sei por que o xadrez vai ser importante para mim. E aí eu dei o exemplo para ele dizendo, por exemplo, qual a profissão que você quer ser? Ele falou assim, eu quero ser médico. Eu falei assim, imagine o dia que você tiver que fazer uma cirurgia. E você tem N possibilidades de como você operar e você sabe que a vida da pessoa está totalmente ligada àquilo. Então, por exemplo, as possibilidades que o xadrez traz numa partida, consequentemente, você pode ter numa mesa operatória. E as decisões que você vai tomar, você tem que estar preparado. E isso o xadrez te proporciona. Então, eu acho assim, o xadrez ele é benéfico para todos os exemplos, para controlar a hiperatividade, para o aluno seguir a competitividade, ou o aluno, pelo menos, levar os conceitos do xadrez. Então, eu procuro passar isso para os meus alunos, Gerson. Eu concordo com você que se você pegar numa faixa etária de 100 alunos, por exemplo, de uma escola, 5 vão seguir para a parte competitiva, e se nós tivermos 5. Mas se a gente passar o papel da importância do xadrez, independente de se eles seguirem ou não, a gente vai estar fazendo o nosso papel, né? Então, eu acho que isso é o mais importante nesse processo, sabe? Mas eu concordo que os dados estão exatamente como você está passando. O xadrez, o bacana que a gente observa é que não é só para o aluno inteligente, talentoso, tem aquele aluno que tem um perfil de enxadrista, mas mais que isso é a vontade. Se o cara quiser, tiver vontade, ele vai. Agora, é importante mesmo, eu acho, principalmente o xadrez educacional, essa parte de desenvolvimento humano, parte cognitiva, né? Que ele vai ser desenvolvido, e também a comportamental. Então, esses 2 ângulos aí, dependente se vai ser enxadrista futuramente, se vai ser bom enxadrista, só esse contato, né, que ele vai ter a questão de ansiedade, nervosismo, o próprio xadrez. Eu, por exemplo, quando comecei em xadrez, eu colocava a mão debaixo, fazia assim, segurava a mão debaixo da mesa para não ter aquele impulso de fazer quantas partidas eu perdi no início
por impulso, era muito impulsivo. E aí, com o tempo, você vai ficando mais tranquilo, mais centrado. Isso são coisas que têm todo o impacto, né, no desenvolvimento humano. Então, o xadrez escolar, por isso, até que as escolas que podem, sobretudo as particulares, que é mais fácil, porque tem independência financeira para isso, tem mais autonomia, mas quem pode está com o xadrez, exatamente por conta disso, né? Além dessa questão, né, de cálculo, de memória, várias situações ali nas outras disciplinas curriculares ele vai precisar. Mas, Bruno, conta aí para mim, o que é que faz a diferença para um bom jogador? O cara que saiu lá do xadrez educacional, o que você vê nele que você imagina assim, puxa, esse cara ele tem pinta de que vai ser bom no xadrez se ele tiver regularidade de estudo, né, se ele praticar e tal. O que faz um bom jogador? Eu acho que muita força de vontade, determinação. Eu acho que várias coisas, por exemplo, a gente poderia elencar. Uma interessante, né? Eu tenho um dos meus alunos, que é esse, o João, e ele conta sempre a história dele, que ele, por exemplo, quando aprendeu xadrez, achava o xadrez um jogo legal para jogar tudo, mas na sala dele tinha um menino que era muito bom, que era o Vinícius, muito bom, né? Que ele já sabia o jogo de xadrez. E, por exemplo, o Vinícius ia jogar com todos eles e ganhava sempre deles. E aí o Vinícius começou a participar dessas competições, e como eles eram muito ligados ao Vinícius, eles começaram também a jogar, por exemplo, esse circuito em Bauru. E aí o que acontece? A motivação deles, por exemplo, de estudar mais para ganhar do Vinícius, era uma motivação para se aprender mais xadrez. Então eles começaram, por exemplo, ter aula particular, começaram a funilar o nível com o Vinícius sempre ganhava, aí chegou num dia que empatou uma com o Vinícius, até que o João ganhou, por exemplo, uma do Vinícius, e aí ele tomou gosto do jogo, ele tinha inicialmente a motivação do Vinícius e seguiu, né? E, por exemplo, eu pego o fato do João, mas o fato do Bruno, que é da mesma sala do João, é o mesmo esquema. Eu acho que, assim, no caso deles, eles tiveram um incentivo pela competitividade. O caso da Lívia tinha um irmão que jogava. E o irmão ensinou ela a jogar dentro de casa antes do primeiro ano. Então, eu acho que esse processo é fundamental. E aí eu acho que tem o procedimento mesmo, por exemplo, do aluno, além da dedicação, ele ter o professor, por exemplo, eu quero seguir competitivamente. Por exemplo, a aula da escola extracurricular pode contribuir, mas aí ele tem um professor individualizado que vai ajudar nas estratégias, no planejamento do aluno, aí eu acho fundamental. Mas eu acho que o perfil, por exemplo, até pegando uma fala que o próprio Fier deu numa entrevista para o El Debs, ele diz o seguinte, que a pessoa mesmo tem que querer, ele tem que querer cada vez mais, ele tem que acreditar nele. E eu acho que o perfil de aluno é aquele perfil que nunca está satisfeito, sempre quer aprender, que sempre quer evoluir. Eu acredito que em São Manuel todos foram assim, aprenderam o xadrez e aí, devido à competitividade, ir para o campeonato, quis aprender cada vez mais e seguiu, não desistiu do xadrez, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Os alunos terem essa questão. Eu acho que a competitividade mesmo, Gerson, ela ajuda muito o aluno seguir, né? Não é o perfil, não é o objetivo, né? O pilar central do xadrez, a competitividade, mas eu acho que o que ajuda é você ir num paulista de categoria, você conhecer, por exemplo, os amigos, e esses amigos se tornam seus adversários, e você querer estar no nível deles, ou até mesmo ser melhor do que eles, vai ajudar nesse processo, né? Eu acho que isso é muito importante. E uma coisa que eu esqueci de comentar com você aqui de São Manuel, que eu acho que ajuda bastante, a prefeitura, há 3 anos, tem feito um processo que eu acho que é importante para os alunos, que é o processo do Bolsa Atleta. Então, cada aluno, por exemplo, para ir para as competições, ele tem um valor que ele ganha por mês e que, teoricamente, ele tem que reverter nas ações do xadrez, treinamento, competição. E isso eu acho que estimula, por exemplo, porque a criança hoje, ela ganhar, por exemplo, abre aspas, salário para competir pela cidade, além de ter o pagamento das inscrições, motiva ela a, por exemplo, se dedicar mais, porque, teoricamente, o Bolsa Atleta a longo prazo pode vir aumentar por rendimento. Então, consequentemente, ele precisa treinar mais, ele precisa participar de mais competições, ele precisa estar mais focado, direcionado. Então, eu acho que esse ponto que a prefeitura tem feito nesses últimos tempos contribui muito
para o desenvolvimento dos atletas. Eu acho que isso é importante, entendeu? Também. E isso avisa também para as famílias, né? Porque o xadrez, ele é barato lá na base. O xadrez na escola, você precisa, você usa a própria sala de aula ali, por exemplo, dos alunos. Você precisa kits para metade. Você tem 40 alunos, só para 20. É um jogo de peças, tabuleiro, um mural, alguns livros e tal. Agora, o xadrez de alto rendimento precisa de um treinador, né? Já de treinamento individual, tem as viagens, dependendo da idade, alguém da família tem que ir junto. Quer dizer, de todo jeito, tem gastos. E se tiver um Bolsa Atleta, já suaviza, inclusive, esses custos em casa. Para a gente caminhar aqui já para o nosso encerramento, conta aí para a gente o que faz um bom professor agora. O método Godinho, por exemplo, é um exemplo, ilustra isso, né? Ou seja, você está tendo resultados aí muito expressivos, o xadrez competitivo está indo muito bem, o xadrez escolar está indo muito bem. Qual que é o diferencial? Você tem seu método, você tem a sua forma. Eu coloquei aqui, entre aspas, método Godinho. Eu não sei exatamente o método que você segue aí, mas você tem o seu jeito todo especial de passar conhecimento. Então, para os nossos colegas aí que já dão aula, para aqueles que querem ingressar nessa possibilidade aí de ser um professor de xadrez, qual que é o diferencial de um bom profissional? Deixa eu só complementar uma fala que você deu anterior para poder te explicar isso. Primeiro, essa questão que você comentou dos pais, eu realmente parabenizo muito os pais do Brasil inteiro, porque realmente o que você falou sem dúvida nenhuma. Todo o esforço, rifa, força de vontade que você vê, realmente é louvável. Eu acho que se não tiver o processo dos pais junto com os alunos não seguem por mais que eles tenham talento, né? Então, parabéns, eu acho que a todos os pais do Brasil, em especial aos pais aqui de São Manuel que estão comigo nessa jornada há mais de 8 anos, aí na luta. Se pegar todos os pais, aí há mais de 15, acompanhando, incentivando, investindo no futuro dos filhos, né? Com relação à questão do meu método, e agradeço do seu nome mesmo, eu realmente ainda não pensei numa questão de método, né? Eu creio que é pensar no aluno como centro da coisa. Eu acho que você, além do professor cada vez mais se reinventar, por exemplo, hoje eu vejo xadrez, não vou falar 24 horas por dia, mas eu pesquiso todos os vídeos dos grandes mestres, eu assino o Acesso Total do Rafael Leitão, que tem muito conhecimento. Além de, por exemplo, o professor se reinventar e estar buscando conhecimento, que a gente sabe que nossa profissão nem sempre é tão valorizada como deveria, né? De professor, e às vezes a gente não tem condição, mas a gente tem que correr atrás, então eu acho que é investimento, mas pensar, o meu segredo é eu pensar no aluno como um todo, eu pensar nas necessidades do meu aluno em geral. Então, por exemplo, se ele está preparado para uma competição, se ele está motivado para uma competição, se está acontecendo alguma coisa em torno dele que ele quer conversar fora xadrez, e eu posso dar um suporte, eu posso dar uma sugestão. Eu ser muito mais um amigo do que um professor nas competições para eles. Eu acho que tem que ter um momento de sair correndo com a criançada, de brincar, tem que ter um momento sério para a gente sentar e falar sobre xadrez. Então, eu acho que o meu segredo é eu pensar no meu aluno como um todo, que a partir disso, o aluno ele vai me respeitar como amigo e principalmente como professor. E eu acho que o elo daí da conversa profissional com o aluno vai favorecer para que a gente tenha evolução. Então, esse seria meu segredo, sem dúvida nenhuma. Bacana demais. Eu vou deixar agora as considerações finais, o Bruno vai fazer as considerações finais. Agora, já fica aqui o convite, né, não uma entrevista, né, porque essa entrevista faz parte desta sessão, desse quadro do canal do Xadrez Online no YouTube, Personalidades do Xadrez Brasileiro, mostrando exatamente o perfil desses profissionais, como você, de sucesso, né, que tem elevado o nosso xadrez a essa categoria aí de esporte, né, que tem dado tanto orgulho para a gente. Mas já fica aqui o convite para um pinga-fogo, a gente abrir aqui o nosso microfone, a nossa câmera, e eu jogar algumas perguntas assim, Bruno, como é que você ensina estratégia para os seus alunos? Como é que você monta o repertório de aberturas?
como é que você estuda final, e também no extra tabuleiro, como é que você lida com o nervosismo deles, como é que faz ali a ansiedade, essa questão psicológica. Então fica aí já o convite da gente marcar esse bate-papo, como se fosse um pinga-fogo. Eu abro aqui e vou te jogando pergunta. Você está frito, pode se preparar aí que vai um monte de pergunta. E quem sabe, né, no futuro, você venha até a integrar o nosso quadro aqui de produtores de conteúdo. Nós temos vários parceiros aí, Brasil afora, que além, né, desse trabalho que eu já faço aqui com os alunos, a gente tem um público muito grande que tem necessidade. Eu não consigo, né, dar conta até de produzir o material que a gente precisa para esse público, e aí a gente tem já cursos, já videoaulas de parceiros, né, que a gente comprou os direitos de propriedade intelectual, que pertence ao Maestros. Nós temos professores que fazem parcerias com o Clube de Xadrez para fazer cursos através da plataforma Hotmart. Então, quem sabe no futuro esse trabalho seu aí venha a ser, você venha a ser um parceiro nosso. Considerações finais aí do Bruno Godinho. Gerson, primeiramente eu agradeço ao Clube Xadrez Online, em nome da sua pessoa, pela oportunidade de estar falando um pouco sobre a minha trajetória como treinador. Eu acho que isso é muito importante. Eu vi a do Wendel, que é meu amigo, o André Basso, do Circuito Solidário, são pessoas fantásticas também. Eu acompanho o processo e a gente poder, assim, falar um pouco para as pessoas do Brasil inteiro sobre o nosso trabalho. Eu respeito muitos treinadores, tenho, por exemplo, como referência aí o próprio Rezende, o Álvaro Aranha, que estão no circuito há muito tempo. Eu acho que isso é muito importante a gente poder expressar. Eu te agradeço imensamente. Sobre a questão do pinga-fogo, cara, eu aceito, com certeza, né? E vou me preparar aí para não passar vergonha, mas eu tenho certeza que a gente pode fazer um negócio bacana, eu possa contribuir um pouco com o meu conhecimento também. Em relação aos cursos, cara, para mim seria um prazer realmente se a gente pudesse ter alguma oportunidade de eu falar um pouco, principalmente dessa área da psicologia do xadrez escolar, que eu acho que é um processo que está crescendo muito, às vezes as frustrações das crianças, né, pelo resultado, e como a gente lidar com isso, e como a gente pode ajudar no desenvolvimento para que esses resultados possam, pelo menos assim, criar um molde de acontecer. Pode ser que não aconteça, mas fiquem próximos de acontecer. A mentalidade, a gente pode estar conversando sem dúvida nenhuma, para mim vai ser um grande prazer. Gerson, novamente, muito obrigado. E tanto para mim aqui do Xadrez de São Manuel, é muito importante você dar essa oportunidade para o nosso interior, como você dá também, eu vi a entrevista do pessoal de Assis, em geral, o nosso interior aqui de São Paulo, que a gente faz um trabalho tão lutado, às vezes a gente não tem o investimento e reconhecimento necessário, mas é muito importante você aí que está, o Clube Xadrez, assim, que é uma visibilidade no Brasil inteiro, está dando essa oportunidade para a gente. Então, eu só tenho a agradecer a você. Muito obrigado. Bom demais. Obrigado a você, né, por dividir o conhecimento aqui comigo. Eu estou sempre aprendendo nessas entrevistas e também da nossa comunidade aqui do Clube Xadrez Online. Grande abraço, parabéns pelo seu excepcional trabalho, parabéns pelos alunos aí que você tem revelado. Vamos em frente, rumo à maestria no xadrez. Valeu!